Leitura dos Escritos Sagrados do livro Evangelho do Céu, volume 3, Reino Divino. Agricultura da grande natureza. Deliciosidade dos adubos. Lendo relatórios de testemunhos de agricultores, encontrei descrita num deles a diferença entre o arroz cultivado com e sem adubo. Através de uma foto contendo de 5 a 6 exemplares, ampliada em mais ou menos 3 centímetros, trazida junto com o relatório, pude perceber que os grãos adubados se encontravam esburacados e corroídos, ou apenas pela metade. Os produzidos sem adubo, entretanto, estavam perfeitos. Esse fato relacionado à irregularidade e ao estado dos grãos produzidos com fertilizantes nos faz concluir que, caso alguém se alimente durante o ano inteiro de arroz cultivado com aditivos químicos ou orgânicos, vai certamente ter problemas com lombrigas no intestino. Eis uma das razões de eu estar sempre incentivando a agricultura da grande natureza. Há alguns dias recebi a visita do Sr. Yuji Komatsu, ex-deputado federal eleito pela cidade de Atami. Veio falar-me a respeito de um adubo, segundo ele, de efeitos magníficos que fora produzido por um amigo seu a partir do apodrecimento da batata doce. Na verdade, o Sr. Yuji queria a minha colaboração para divulgar esse produto. De imediato lhe disse que o melhor seria não realizar tal intento, pois qualquer tipo de adubo pode trazer temporariamente um aumento da produção, mas após alguns anos tudo volta a ficar como antes ou até pior. Assim acontece porque a batata doce foi colocada na terra para alimentar o ser humano. Daí ser uma atitude totalmente contrária à vontade de Deus apodrecê-la para fazer adubo. É preciso, portanto, saber que todos os seres criados agem de acordo com a lei divina, quer dizer, existem para uma finalidade específica. Além disso, tudo o que produz resultados temporários não é bom. Eis a razão de eu afirmar que esse fertilizante do qual o Sr. Komatsu me viera falar não passa de um produto inútil, da mesma forma como os remédios também de nada valem. Se então for usado um adubo como esse proposto pelo Sr. Komatsu, vai ocorrer com certeza um processo semelhante ao do emprego de sulfato de amônia. No início, determina um aumento bastante acentuado da produção, levando os agricultores a acreditarem que se trata de um fertilizante extraordinário. Com o passar do tempo, porém, deixa de corresponder aos efeitos anteriores. Nem com isso, entretanto, os plantadores percebem onde se encontra o ponto focal da queda da produção. Acontece algo parecido com a atitude do gato, que vai tomar sol no telhado, onde o calor é mais intenso. Mesmo após os raios solares terem desaparecido, não estando mais a aquecer-lhe o corpo, permanece ainda deitado no exato lugar de antes. Assim ocorre também com o adubo. Embora a sua ação já não traga o efeito esperado, os agricultores continuam pensando que ele faz bem. Pode-se perfeitamente rir do gato, que não sofre prejuízo algum com sua atitude descompromissada. O ser humano, contudo, precisa ficar alerta, pois os danos causados pelos adubos são irreparáveis. Meu maior objetivo está sendo agora promover uma revolução na medicina. Não é, porém, nada fácil. Acredito, contudo, que após a divulgação da agricultura da grande natureza no Japão inteiro, seja possível também o surgimento de reações contra os enganos da medicina.
Tal ocorrência vai estar dentro da lógica, uma vez que a perniosidade dos adubos nas plantas, assim como a degeneração do organismo causado pelos remédios, são exatamente iguais. Ambas produzem o enfraquecimento da saúde, tanto da terra quanto do ser humano. Divulgar, portanto, a ação maléfica exercida pelos adubos ajuda a esclarecer as divergências da medicina com respeito à cura das doenças. Em outras palavras, estou querendo dizer que o mesmo prejuízo causado à saúde humana pelos alimentos contaminados por agrotóxicos é também produzido pelo uso de remédios. Tenho, por isso, constantemente alertado sobre os efeitos perniciosos das toxinas dos medicamentos. Na verdade, quero dizer que não só as drogas usadas na agricultura, mas também as simplesmente ingeridas causam danos irreparáveis ao organismo. A vitalidade do ser humano está, portanto, sendo danificada por dois poderosos venenos, os adubos e os remédios. As pessoas em geral não sabem que, além dos animais, as plantas também possuem sentimentos, são capazes de raciocinar e ter ideias artísticas. A única diferença está no fato de elas não se expressarem como os animais. Têm sua liberdade limitada por não poderem movimentar-se de um lado para o outro. Dá, entretanto, para saber quais são as suas vontades. Por exemplo, quando eu faço um arranjo floral, às vezes o resultado não me satisfaz, mas como sempre tenho muitas tarefas a cumprir, deixo-o assim mesmo. Um tempo depois, exatamente o ponto do qual eu não havia gostado aparece corrigido de maneira adequada. As plantas possuem, na verdade, um comportamento muito habilidoso e sutil. Ontem mesmo, 14 de janeiro de 1954, coloquei 2 narcisos num vaso e notei que o conjunto não se harmonizava. Como tinha outros afazeres, deixei-os como estavam e acabei me esquecendo deles. No dia seguinte, quando os olhei, já se achavam convenientemente arrumados. Também acontece com muita frequência de, em razão de certas condições locais, eu mandar o jardineiro plantar algumas árvores ao contrário. Isto é, com a frente voltada para trás, ou de lado. Às vezes, o ambiente me obriga a fazer isso. Com o passar do tempo, entretanto, elas se ajeitam e a parte que estava atrás vira-se para a frente. Demonstram dessa forma terem elas vida e vontade próprias. De suma importância é, portanto, tratar bem as plantas, amando-as e respeitando-as. Essa atitude humana as deixa contentes e faz surgir nelas o desejo de se tornarem cada vez mais belas. Dessa forma, procuram demonstrar a nobreza de sentimento que de fato possuem. A mesma realidade relativa ao desenvolvimento das plantas está também no processo de fecundação da terra. Se for tratada com respeito e carinho, fica contente e trabalha bastante. Com relação ao ser humano, o comportamento é idêntico, sendo constantemente menosprezado e judiado, torna-se infeliz e não será capaz de produzir nada de proveitoso. Pode-se então concluir, sem dúvida alguma, que tanto a terra quanto as plantas e o ser humano possuem um ponto em comum, quase impalpável, muito delicado e sutil, que constitui a grande diferença nas reações comportamentais e nos resultados das ações de cada um deles em particular. Como dedução lógica, a partir dessa característica própria de cada ser, ou seja, aquele ponto meio misterioso de perspicácia, é certo que jogando excrementos de toda espécie sobre a terra, ou adicionando-lhe a violenta toxina do sulfato de amônia, ela vai ficar irritada e sem vontade de colaborar com os agricultores. Em consequência, os resultados das colheitas serão desastrosos. Nesse aspecto, as plantas agem semelhantemente aos demais trabalhadores, fazendo greve como uma maneira de se revoltar contra os adubos que lhes causam tanto mal.
Os relatórios deste ano, 1954, sobre agricultura, revelam uma acentuada melhora de produção quando comparados com os do ano anterior. Esses resultados mais satisfatórios são, na verdade, consequência da mudança que está ocorrendo no mundo espiritual. Em virtude do aumento de Cássio, espírito do fogo, o calor a cada dia se torna mais forte. Ontem, 14 de janeiro de 1954, fui ao Jardim das Ameixeiras, o NE. Já se encontrava em plena florada, o que em outras épocas, normalmente, acontecia no final de janeiro. Entretanto, devido à intensificação de Cássio, o clima se tornou mais quente, vindo a favorecer o desenvolvimento das plantas e a beneficiar consideravelmente as colheitas. Muitas vezes, no entanto, o bom resultado da produção agrícola fica prejudicado pelo emprego de adubos. Se, ao contrário, não forem adicionados fertilizantes orgânicos ou químicos de espécie alguma, as nuvens do mundo espiritual das lavouras diminuem, fazendo aparecer rapidamente os efeitos do bem e do mal. Ao mesmo tempo, surge muito clara a distinção entre um e outro, quer dizer, o agricultor que estiver agindo errado, usando agrotóxicos, encontra dificuldade na obtenção de resultados satisfatórios. Por sua vez, aquele que segue os ditames da grande natureza, mantendo a terra pura, consegue ótimas colheitas. O principal, então, a partir deste ano, 1954, é mostrar com bastante clareza a excelência do cultivo sem fertilizantes, paralelamente ao progressivo insucesso das plantações adubadas. Essa realidade a cada ano deverá ficar mais evidente, chegando a um ponto de não haver meios de negá-la. O mesmo processo vai ocorrer também em relação às doenças. Assim, quando num futuro próximo o auge do problema for atingido, acontecerá algo semelhante ao percebido agora na agricultura. O resultado da medicina será o oposto do esperado. Da mesma forma como uma terra adubada nada de bom produz. Quando chegar esse tempo, a humanidade toda conseguirá entender a minha colocação. Os primeiros esclarecimentos, contudo, precisam estar relacionados à agricultura. Mais tarde virão os entendimentos sobre a verdadeira medicina. Este ensinamento coloca em evidência um ponto importante. Notem como o Criador fez o corpo do ser humano extremamente forte e vigoroso. Apesar de todas as toxinas que ingere por meio de remédios, consegue viver com relativa facilidade. Além disso, ainda são acrescentadas ao organismo as impurezas dos fertilizantes através da alimentação contaminada. Mesmo quem não toma medicação alguma está, no mínimo, 3 vezes ao dia, colocando toxinas de adubos no corpo ao consumir produtos contendo agrotóxicos. É óbvio, portanto, ocorrer a proliferação, por exemplo, de vermes na barriga, ou mesmo de quaisquer outros tipos de doença. Observando então tantas pessoas com o corpo cheio de toxinas solidificadas, trabalhando sem grandes dificuldades, a mim me causa muita admiração. Como é forte realmente o corpo do ser humano. As condições para gerar colheitas abundantes ou carência de produção são criadas pelo comportamento do ser humano. Possuindo, por conseguinte, um coração sublime que constantemente cultiva o sentimento de gratidão aos produtos agrícolas, todos terão alimentos com fartura. Na verdade, o agradecer intenso não desperdiça, não cria negatividade e, por outro lado, conduz à maneira correta de se lidar com o solo. Se fosse então cultivada a constante atitude de profunda gratidão à agricultura, haveria suprimentos suficientes e com sobras para o mundo inteiro. O homem de hoje, porém, tem uma atitude totalmente oposta. Age através de um sonho errado, de carência, de avareza, de egoísmo, com o qual gera escassez de produção.
Cria também todos os desastres agrícolas, bem como a própria desarmonia climática, da qual resultam as mais variadas intempéries. Obrigada, gente, pela presença de todos, tá? Um bom fim de semana.